Como todos já me conhecem, né? Sou Neide. Neide, né? Eu trouxe um trabalho meu, né, que eu pesquisei, fui anotando e tirando também um pouco da vida pessoal. E a gente às vezes duvida muito das coisas, né, do divino. Então eu vou falar da fé que nos move. Tá? Vou começar. Estou me perdendo. Eu vou me achar. A fé que nos move. A fé que nos move a fé move montanha. Essa é uma expressão poderosa que sugere que a fé e a crença podem superar obstáculos. Inspira e motiva pessoas a confiarem em si mesmas, em sua capacidade. Em contexto religioso, essa expressão pode definir o que é a ideia de fé em Deus, ou uma força superior. Uma força superior pode trazer resultados de superação de desafios impossíveis perante aos nossos olhos. No Espiritismo, Allan Kardec tem o conceito de que pode ser entendido em 3 maneiras, que é a fé. Fé com crença. A crença é um dogma especial que constitui as diferentes religiões. No Espiritismo, significa crer na existência de Deus, na alma, na sobrevivência após a vida, na comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados e na sua reencarnação. Fé com confiança. É a confiança na realização de algo. É a certeza de atingir o objetivo. Essa fé dá uma espécie de lucidez que permite ver a meta a ser alcançada. A terceira é do Allan Kardec. Fé com determinação, coragem e força. É a vontade de querer, a certeza que essa vontade pode obter satisfação. Essa fé é robusta. É robusta da perseverança, energia que faz acreditar sempre que o obstáculo pode ser vencido. Segundo o Espiritismo, a fé verdadeira não é cega, mas sim uma crença racional, que funde com a razão e a compreensão, o que se manifesta em ação concreta, pois fé sem obra é uma fé morta. Ela pode ser humana, aplicada a objetivos terrenos ou divinos, voltada para aspirações celestiais, mas sempre uma força que transforma e impulsiona a superar obstáculos e capacitando o ser a realizar o que parecer impossível. A verdadeira fé é um processo de compreensão. Não impõe, mas sim se adquire com estudo, reflexão, levando o indivíduo a uma confiança inabalável nos princípios divinos e no progresso espiritual. A fé que nos move, nos enche o peito de esperança, nos ajuda a superar as dificuldades, que são várias, nos seus benefícios
que inclui bem-estar psicológico, emocional, redução da ansiedade e benefícios físicos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. No Espiritismo, o poder da fé é entendido como uma força motriz que impulsiona a ação, permitindo que a pessoa realize grandes feitos, supere o obstáculo e alcance o seu objetivo. O poder da fé é a vontade. O poder da fé é a vontade. Fé humana e divina. A fé pode ser tanto humana quanto divina. O homem de gênio traz consigo conhecimento e experiência de longa existência. Usa a fé para realizar grandes empreendimentos, enquanto a fé divina liga a crença no futuro celeste, inspira ação e caridade. Está entendendo? A ação que liga, inspira sobre ação e caridade. A ação sobre o fluido universal. A fé colocada em ação através da vontade pode modificar o fluido cósmico universal, o que é a base de fenômenos como magnetismo, curador, antes considerados milagres, curas e fenômenos. Com a fé, a vontade direcionada ao bem, é impossível realizar curas e outros fenômenos, demonstrando o poder das leis naturais e reforça a afirmação de Jesus de que a falta de tua fé impede a tua cura. Continuando, né? O que é fé? A fé é uma forma que... É uma força que vem de dentro e nos ajuda a seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Ter fé é acreditar em Deus, em algo bom e também em nós mesmos. A fé nos dá coragem, nos dá esperança, vontade de lutar. Ela move montanhas, porque muda primeiro o coração da gente e depois a situação em nossa volta. Segundo o Espiritismo, eu vou ler agora um pouquinho para mim. Ela pediu para eu ler um pouquinho, tá? Então aqui, ela separou, ela fez uma analogia, né? Sobre a fé segundo o Espiritismo. Aqui, para Allan Kardec, a fé pode ter três partes. A primeira, fé com crença, fé com confiança e fé com determinação. Ok, né? Pode ser. A fé com crença, acreditar em Deus, na alma e na vida depois da morte e na reencarnação. A fé com confiança, ter a certeza de que podemos alcançar o bem e superar o mal. A fé com determinação, ter coragem e vontade firme para continuar mesmo com os obstáculos. A verdadeira fé, como falou no estudo, né? Ela não
humana ajuda nas tarefas do dia a dia, nos trabalhos e lutas da vida. A fé divina liga a gente a Deus, inspira atos de amor e caridade. Quando unimos fé e vontade, podemos até influenciar o bem ao nosso redor, espalhando boas energias, curando corações e fortalecendo a alma. A fé traz paz, confiança e esperança, mesmo nos tempos modernos. Ela continua sendo a luz que nos guia e nos sustenta. Agora, para terminar, Você não tem mais um? Tenho. Os batidores e de policial. Não. É através do tempo. A fé através dos tempos. Me atrapalhei. Desde a antiguidade, a fé tem sido o alicerce para a esperança em um futuro melhor, para enfrentarmos a diversidade da vida, sustentando as pessoas em tempo de provação, ajudando-as a encontrar a força. Expressão de humanidade. A fé se manifesta de diversas formas, seja através de rituais ou de adesão de uma doutrina, sendo um dom que impulsiona o ser humano a se conectar em algo maior que ele. Fé e vida eterna. Para muitas religiões, as doutrinas e fé é vista como o início da vida eterna, sendo a antecipação da alegria e da luz que a alma encontrará na relação com o divino. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Né? A relação entre fé e a razão. A fé não se manifesta apenas nas crenças, mas também em ações concretas, como a prática da justiça e ajuda ao próximo ao seu compromisso com o que é acreditado. A fé não se opõe à razão, mas sim a complementa, sendo ambas vital para que o espírito humano alcance a contemplação da verdade. Fé em tempos modernos. Mesmo em um mundo em constante mudança, a fé continua a ser um pilar importante, oferecendo conforto, ensinamento e nos deixando sempre abertos a novos aprendizados. A sua continuidade demonstra a capacidade humana de encontrar o sentido e a esperança em algo que transcende o cotidiano e a própria existência. Esse não foi uma coisa tão grande, né? Mas foi o que eu consegui
né? Através da oportunidade que se é dada na casa para os médios, né? Hoje eu não tenho uma formação profissional, eu sou uma dona de casa que há 35 anos eu dedico a minha crença, né? Porque eu vim encontrar há pouco tempo o que era a minha fé. Porque quando eu tive uma criança que não era aquilo que eu imaginava que fosse, eu culpei Deus por aquilo. Porque uma menina dos meus sonhos, veio com aquilo. E todos falavam, leva na igreja que sai curada. É o pecado. Eu fiz alguma coisa que era o pecado. E isso me deixou muito confusa. Eu fiquei perdida, sozinha. Porque eu ficava mais sozinha porque ela tinha viajado. Então, eu bati no peito e falei assim, essa criança depende de mim para viver. Eu vi a diferença de um, como era, pequeno, e era, que não tinha o mesmo desempenho, né? Não sentava, não gatinhava. E quando eu fui levar primeiro o meu neurologista, ele falou para mim, ela só vai viver até 1 ano. Se chegar a 8 meses é muita coisa. Por quê? Por causa do problema de genética. Aí, tá, foi passando, a vida vai levando para outras experiências, né? Você continua acreditando que você foi culpada, Deus te castigou por aquilo. Aí eu decidi, não vou mais a lugar nenhum, eu vou cuidar da minha filha, que é o único ser que depende de mim, né? Aí eu passei e vi um livro, eu esqueci até o nome da autora, Deficiente porque eu fui um, e eu comprei esse livro num brechó, tá? E fui ler, e dali eu comecei a entender, né, a razão por que Carolina é daquela forma. Aí, o tempo passou, eu conheci a casa espírita, essa aqui, que eu nunca tinha frequentado uma antes, e aqui veio o meu aprendizado. Eu tenho que ser grata a isso, porque a fé que eu trago hoje não é a culpa de ter posto uma criança com deficiência. Porque tinha que ser minha. Eu fui escolhido lá na espiritualidade, me escolheu uma amiga e um marido para ser o pilar dessa criança. Talvez que poderia até nos unir como família. Eu tenho Caroline, que é deficiente, mas eu tenho outro filho. Um filho não é santo, né? O filho não é normal, mas é um rapaz que ele não tem palavras de ofender, ele não ofende. Tanto que meu neto falou para mim, vó, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Foi você que criou meu pai? Eu falei, foi. Quando eu crescer eu quero ser um homem igual ao meu pai. Eu falei, por quê? Porque você criou ele muito bem. Que todo mundo fala que meu pai, ele é muito educado. Então, eu vou ser igual ao meu pai. Aí eu falei, obrigado. Né? Então, eu aprendi que tudo que eu tenho é através da espiritualidade, é através da minha fé que eu tenho certeza que eu tenho que cumprir aquilo, né? Que foi determinado lá, desde que eu ouvi o mundo, né? Desde mim, até outros que reencarnaram na minha frente. Então aqui eu aprendi, e estou aprendendo mais ainda, né? Com a oportunidade, não vou para outra casa espírita, vou sim mudar para o bairro em redor da casa, porque eu moro muito longe de São Gonçalo, e ano que vem talvez eu possa ser vizinha do Carlos, né? Então eu vou mudar para cá. Então é isso, né? Porque a minha fé é muito grande, né? Porque eu tenho muita fé, porque não adianta eu estou com meu sobrinho doente. Está com câncer, né? Ele veio aqui, fez um espaço de cura, mas o médico falou que não pode fazer mais nada por ele, somente paliativo. Mas eu busco que a cura chegue para ele,
né? Mas o que adianta eu querer se ele não quer? Então, eu não, né? Então, se ele não quer, mas eu tenho fé, ainda peço a espiritualidade que nos ampare, nos ajude, né? Porque são dias difíceis para minha irmã, para todo mundo. Mas eu olho. E também na palestra que a Eliane deu, que ela falou da espiritualidade sobre a saúde e tal. Naquela semana eu já tinha ido numa geneticista que estava fazendo o trabalho que a Eliane apresentou aqui, de genética. Eu fui levar a Caroline, na qual ela me deu o diagnóstico, né, completou o diagnóstico, dizendo que realmente ela viveria até 1 ano se ela tivesse só um erro no cromossomo 13. Mas ela tem 3 síndromes que são raras, é somente adquirida por ela e não transmite para ninguém, não é hereditário. Então, eu falei assim, então a espiritualidade é uma oração para mim, porque ninguém vai ter outra Carolina, nem meu filho, nem ninguém. Então, esse espírito, né, veio para que eu cuidasse e amasse, né, e pedisse que as pessoas respeitem do jeito que ela é. Tá? Não sei se eu falei alguma coisa, se eu falei besteira, eu agradeço a oportunidade. Inclusive, a Glorinha me deu, ano passado, né, um trabalho todo completo. Era só chegar aqui. Era só eu chegar aqui e ler. Eu disse, não, vou procurar os meus caminhos. E eu, né? Pediu uma música? Ele pediu uma música para dar uma relaxada. Só um detalhe. Tem um filme, que o nome do filme é A Força da Fé. É maravilhoso. É a história verídica de uma criança que estava brincando num lago congelado, o gelo quebra e ele afunda. E aquela mãe, que eles são protestantes, a força de fé que ela tem, e que os médicos dizem, olha, vai desligar os aparelhos porque ele não volta à vida. Superação. E tudo mais. E aí o filme é muito bonito. Eu vi a superação. Muito bonito, se encaixa aí perfeitamente na sua palestra. Obrigada. Quem quiser assistir, superação. A força da Obrigada. Agora pedir uma musiquinha da gente ouvir. Desculpa o transtorno e a oportunidade. Vamos ouvir a música. Vamos ouvir a música. E cantar. Vamos cantar. O dia mais belo é hoje. A coisa mais fácil